Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Eliezer e nesse vídeo eu quero apresentar para você uma forma bem prática de importar CSV no seu aplicativo Bubble. Nesse exemplo aqui eu vou fazer uma importação de um CSV com 3.000 linhas e você vai observar que é muito rápido, quase instantâneo. E no final dele, após apresentar como você faz e configura seu aplicativo para fazer essa importação, eu vou fazer uma importação de um arquivo com mais de 28.000 linhas para mostrar que definitivamente funciona e ele ajuda em várias situações que seja necessário fazer a importação de um CSV com vários itens no seu CSV. Para isso, então, eu vou fazer a importação aqui de um arquivo. Você pode observar que na minha tela eu tenho um contador aqui que ele está pegando diretamente do meu banco de dados. Vou mostrar aqui para você. Aqui tem um source que eu pego dessa tabela YouTube CSV sem filtro nenhum e simplesmente um count. Aqui na minha table eu tenho a mesma busca, certo? Porém, eu só estou apresentando 10 linhas para vocês, ok? Porém, é atentar nesse count aqui. Eu vou fazer então a importação do CSV. Nesse modelo aqui eu tenho, eu posso clicar aqui e abrir o meu CSV, certo? Eu tenho dois CSV aqui, inclusive. Eu tenho esse aqui de 3.000 e tenho esse de 28 que eu vou fazer a importação no final do vídeo. Vou pegar esse aqui, o de 3.000. E você pode observar que uma vez que eu fiz a importação dele, ele já mapeia os campos aqui, ó, mapear campos. Então tem vários campos aqui. No meu CSV contém essa coluna último preço, porém no meu banco de dados não tem, então eu deixei vazio. Não vou fazer importação desse item aqui. Bem como de outros também, que eu poderia ignorar esse confins aqui, né, e não querer que ele faça a importação dele. Mas nesse caso eu quero. É, tenho 3.000 linhas nesse CSV, vou fazer a importação aqui. Pronto, ele já começa a fazer a importação. E aqui ele já finalizou, vou fechar aqui. Ele começa a contar, né, fazer a importação aqui lá no meu banco de dados, 660, e aqui ele já populou com as 10 linhas aqui do que foi importado. Se eu vier aqui no meu banco de dados, enquanto ele faz a importação aqui, ó, 2.220 linhas, pronto, já finalizou. E vocês podem observar aqui que tudo foi feito no back-end, correto? Lá no meu lado do servidor, não foi aqui no front-end não. Então, está aí as 3.000 linhas importadas do meu CSV. E agora a gente vai para a tela de edição para começar a fazer essa configuração de importação de CSV, ok? Bom, agora já com o editor aberto, eu vou fazer a configuração então de importação do CSV. Lembrando que essa página aqui eu já deixei ela pronta, com todas as ações em falta ainda, não foram configuradas. Você pode ver que nada funciona. Estou clicando aqui em cada um deles. Somente abrir e fechar o pop-up. Então vamos lá. Como você viu no início, eu fiz a importação de 3.000 itens no banco de dados, né? E a única coisa que está fazendo é justamente isso, a consulta no meu banco de dados por todos esses itens. Perfeito? Então, o que inicialmente é necessário para fazer essa configuração, essa importação do CSV? Um plano pago do Bubble. Não tem como fazer ele em um plano gratuito, obviamente, porque vai ser feito também uma configuração no back-end, tá? E isso precisa estar habilitado no back-end workflow aqui do Bubble para fazer esse tipo de importação. Além disso, você vai precisar de dois plugins inicialmente. Esse aqui, CSV Uploader, perfeito? E o do Renato Assi, que é o de importação aqui, ó, de arquivo, né? De upload de arquivo. Você pode vir aqui, colocar apenas CSV, escolhe esse aqui do Eli, faz a instalação dele e depois pode digitar File e instalar esse do Renato Assi aqui, ó.
Perfeito? Então, vou finalizar, vou voltar para minha página e aqui no meu pop-up eu vou fazer a inserção dos dois plugins, inclusive. Vou fazer uma busca aqui, File, fica mais fácil para encontrar. Vou colocar ele aqui, vou ativar esse plugin, vou dizer que ele vai ter como drop area, né? Drop area, esse ID, o elemento desse ID aqui, ele vai só aceitar CSV. Tamanho, vou deixar aqui 5 megas. Um CSV de 5 MB é gigantesco, tá? Então, difícil. Pode ser que chegue a esse tamanho aqui, mas aí você pode alterar. Tamanho de arquivos, eu vou deixar só um. Quantidade de arquivos, eu vou deixar só um. Vou deixar ativado isso aqui. E depois agora o CSV, esse aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Vou configurar ele com expandindo lateralmente, completamente. Vou ativar isso aqui e vou começar a colocar os campos. Bom, nessa parte aqui você vai inserir os campos do seu CSV, perfeito? Se você quiser ignorar algum campo do seu CSV que exista lá e você não quer fazer importação, sem problema nenhum, dá para você fazer isso perfeitamente. Mas no meu caso aqui, eu vou utilizar descrição, Enter, NCM, PIS, por fins, ICMS interno, ICMS externo, CSLL, que é exatamente o que está no meu CSV ou Excel, e RPJ. Vou copiar exatamente o que tenho aqui e vou colocar aqui. Porque no meu banco de dados, os nomes dos campos estão exatamente como no CSV. Ok? Então mantenham assim. Isso facilita também porque quando você faz a importação, insere o CSV no plugin, ele já mapeia todos os dados automaticamente. Aqui, nesse campo, o que eu vou fazer? Eu não quero um arquivo estático, eu quero um arquivo dinâmico, que vai ser o que estiver justamente nesse plugin aqui de upload de arquivo. Então, eu venho aqui, Data Dynamic. O que eu quero buscar é o Base64 do Preview, porque ele já busca o arquivo em si. Eu não preciso fazer o upload do arquivo para ficar aqui no File Manager. Não, simplesmente ele busca para cá. Na hora que eu fazer a importação, ele já vai mapear o Base64 do arquivo e ele vai trazer para cá, mapeando então os campos, certo? Para que eu possa fazer a importação. Descendo aqui, esse plugin ele tem essa configuração aqui que é o seguinte: para quem ainda utiliza o plano antigo do Bubble, você pode manter esse 100 aqui, porque o Bubble te limita de 100 em 100 linhas na importação de um CSV. Porém, no novo plano do Bubble, você tem uma limitação de 1000 linhas. Então, nesse caso aqui, eu vou manter 1000. E o que ele vai fazer? O que ele faz com essa informação? Se você tem um arquivo CSV de 3000 linhas, que foi o que eu utilizei no início do vídeo, ele vai pegar aquele arquivo original e vai dividir ele de 1000 em 1000. Ou seja, ele vai transformar o arquivo original em 3 arquivos CSV. E isso ele vai fazer a importação de um em um. Ele vai fazer um ciclo ali e vai fazer toda a importação dos itens. Se você tem um plano mais avançado e que queira alterar, não tem problema nenhum. Perfeito? Descendo aqui, é uma configuração muito interessante também, que é o seguinte: você pode definitivamente colocar qualquer informação no seu banco de dados que seja dinâmico, como por exemplo, eu vou adicionar aqui user, user do tipo user, perfeito? Eu vou copiar isso aqui, venho aqui e eu posso adicionar dinâmico e sem necessariamente ter essa informação no meu CSV. Ou seja, esse CSV ele pertence a uma empresa. Coloca lá na tabela a empresa. Aqui você vai mapear o nome exato do campo, né, que você colocou no seu banco de dados. Vem aqui, por exemplo, Current User Empresa.
você vai colocar aqui o Unique ID da empresa. No meu caso, eu vou colocar o Unique ID do Current User. Ok? Unique ID. Perfeito? Pronto. Uma vez configurado isso aqui, você tem mais 3 opções, né? No total são 4 opções de cabeçalho dinâmicos, de campos dinâmicos que você consegue colocar. Tanto o usuário, empresa, enfim, qualquer outra tabela relacionada que você queira utilizar nessa importação. Então, se você tem um aplicativo multi-empresa e que cada uma delas possa fazer a sua própria importação, aqui você configura qual empresa essas informações importadas aqui vai pertencer. Perfeito? E nesse exemplo aqui eu vou colocar o de usuário. Descendo aqui, você tem o filtro de drop-down, que seria, no caso, essas informações aqui, não tenho mais configurado, porém, é as configurações do seu drop-down das labels. Perfeito? Você pode ignorar. Esse ponto aqui não é necessário agora. Custom Title, que nesse aqui seria, você consegue colocar na sua linguagem, que no caso em português, o mapear campos, por exemplo. Esse aqui é o ignorar, que é aquele drop-down na hora que você vai mapear os campos, você pode ignorar algum campo. Então você já pode colocar em português também. Ignorar. E esse aqui eu vou colocar importar, que é o botão onde você clica para começar a fazer a importação do seu CSV. Você pode forçar também o mapeamento, então por isso que é interessante manter o mesmo nome que você tem no seu banco de dados no CSV, para que ele mapeie de forma automática, e se você tiver muitos campos ali, ele já faça o mapeamento de forma automática. Essa configuração aqui, ela funciona da seguinte forma: se você tem um CSV com informações em HTML ou até mesmo JavaScript, ele faz com que você faça uma limpeza, vamos dizer assim, evitando qualquer script maligno que possa importar no seu aplicativo, tá? Então, por padrão, pode manter ativo, não tem problema não. Bom, então uma vez configurado aqui, agora vamos fazer a configuração do envio do arquivo. Perfeito? Vou vir aqui, vou copiar esse nome, vou fazer uma configuraçãozinha assim, só de front-end, bem rápida. Se nessa tela aqui, né, tiver algum arquivo sobreposto nessa área, se for verdadeiro, eu vou querer alterar a borda, a cor da borda. Vou colocar um verde aqui. Aliás, eu vou escurecer um pouco. Isso, assim tá bom? Da mesma forma, vou copiar isso aqui, vou colocar aqui. Eu quero alterar o texto para solte o arquivo. Ok. Além disso também, além do drop area, eu vou adicionar uma ação para fazer o envio desse arquivo. Vou aceitar só o CSV, 5 MB, só um arquivo. 5 MB, só um arquivo, vou colocar um trigger. Perfeito. A outra configuração também que eu quero fazer é que quando o arquivo aqui, esse plugin de arquivo, o primeiro item não for vazio, aliás, se ele for vazio, fazer o contrário, ele esconde, perfeito? Da mesma forma vai ser isso aqui, só que ao inverso, se ele for vazio, se ele não for vazio, é o contrário, né? Ele vai esconder também. Então vamos verificar como está ficando aqui. Fazer importação, selecionar o meu arquivo CSV, pronto. É justamente essa troca que eu quero fazer. Ok? Vou fechar, voltar para o meu editor. Ele vai funcionar também
com o drop area, né? Eu arrasto o arquivo para cá. Para mostrar, eu vou atualizar a tela. Abrir o pop-up. Buscar aqui o meu arquivo. Aqui, ó. Passo aqui em cima, ele já pede para saltar o arquivo. Soltei e ele já mapeia para mim os campos corretamente. O meu CSV ele possui essa coluna aqui, ó, último preço. Porém no meu banco de dados não tem, então eu posso ignorar ele. Como eu ainda não tenho esse botão configurado aqui, ele não vai fazer, não vai funcionar, tá? Não vai fazer importação. Vou fechar e vou fazer essa configuração aqui agora. Vem aqui em Workflow. Aqui, aquele plugin, ele tem essa função aqui, ó. Quando o arquivo CSV for gerado, eu preciso fazer uma chamada de uma API Workflow do back-end. Então eu vou criar aqui primeiramente essa chamada, vou colocar aqui CSV, ok, vou criar essa nova API Workflow, vou colocar aqui importar CSV YouTube, tirar essas opções aqui, marcar essas duas, vou colocar aqui só um parâmetro do tipo com o nome file mesmo, ou só CSV do tipo file. Beleza? Vou criar mais um aqui. Importar. Vou colocar só CSV YouTube. Também vou tirar essas configurações aqui. Vou colocar aqui CSV file também. Vou voltar nesse outro aqui e esse aqui vai ser do tipo lista, ok? E aqui eu vou chamar, vou agendar, né, um API Workflow, uma lista que vai ser do tipo file. Vou chamar todas, aliás, vou colocar CSVs. Eu vou jogar, percorrer essa lista aqui de CSV, chamando CSV YouTube. Vou colocar aqui current date time. Vou pegar o próprio arquivo e não essa lista. Ele vai fazer o loop, né? E vai enviar o próprio arquivo aqui. Quando ele vier chegar aqui, eu quero fazer a importação de um CSV normal. Que tipo que eu vou fazer a importação? Isso aqui é a minha tabela, certo? YouTube CSV. Quero importar o próprio arquivo que ele recebeu aqui. Posso colocar o separador ponto e vírgula sem problema nenhum. Só que uma vez que ele fizer a importação, eu quero excluir esse arquivo, que eu não quero manter ele lá no meu banco de dados. Então eu venho aqui e excluo um arquivo enviado, que é o meu CSV URL. Aqui já está ok, configurado. Vou copiar o nome disso aqui. Vou voltar para minha página. Então, uma vez que ele gerar os CSVs aqui, eu vou fazer chamar, né, na verdade, aquela API Workflow. Vou vir aqui então, aqui, vou colar aqui o nome dele, current date time, vou mandar uma lista de CSV, que é a lista de CSV que o próprio plugin vai gerar, ok? Feito isso, eu posso voltar aqui, já está tudo certo, eu venho aqui, atualizo, tenho 3.000, posso vir aqui, pegar o meu arquivo e
Deixa eu validar aqui que eu já posso importar os 28.000 no meu banco de dados, sem problema nenhum. Validar se está tudo certinho. No meu pop-up. Configuração, já está pegando aqui direto. Na hora que ele fizer a importação, ele vai gerar os arquivos CSV e eu vou chamar a minha API Workflow. Ok. Vou aqui então pegar o meu arquivo de importação. Pessoal, lembrando que esse arquivo que eu vou fazer importação aqui, ele é muito grande, tá? Então, vai demorar um pouquinho a importação, pelo número de itens ali que ele vai criar lá no backend workflow, mas eu vou deixar o vídeo correr aqui até fazer a conclusão da importação desses arquivos, tá bom? Você pode observar aqui em cima que ele vai dividir cada vez que ele passar essa linha aqui, quer dizer que ele já vai dividindo o meu CSV, que no caso eu tenho 28.000, ele vai fazer 28 divisões, tá? 28 CSV de 1.000 itens, 1.000 linhas cada um. Isso ele ainda está fazendo no front, né, esse split, essa divisão do CSV. Uma vez que ele finaliza aqui, ele vai jogar lá na minha API Workflow e começa a fazer a importação no meu banco de dados. Enquanto ele faz a importação aqui, eu vou vir aqui no meu editor, no meu banco de dados, data, e aqui você vê que ele já começou a fazer importação, inclusive. Eu tenho 3.800 linhas no meu banco de dados. Eu vou deixar ele fazer a importação. Aqui ele já finalizou. Posso fechar isso aqui. Voltar lá no meu banco de dados. Aqui. Atualizar. Já foi para 11.160 linhas. Lembrando que eu já tinha 3.000 linhas aqui também, né? Quando eu fiz a primeira importação no início do vídeo. Então, refresh novamente. Ainda não atualizou. Estou fazendo importação. 17.800 linhas. Aqui direto no banco de dados já deu 19.000 linhas. Vou atualizar. Nada ainda. Ó, 25.907 linhas. Vou atualizar a página. 29.927. Lembrando que esse CSV que eu importei, vou buscar aqui na tela para vocês. Olha para você ver quantas linhas tinha de importação aqui que eu fiz. 28.107 linhas. Que com mais 3.000 linhas, né? Aqui, ó, ele já finalizou. 31.107 linhas já importadas. Perfeito? Vou vir aqui no meu banco de dados. 31.107 linhas. Bom, então já foi importado aqui no meu banco de dados o CSV com tudo aquilo, todos aqueles itens. E é importante dizer que, como nós estamos trabalhando com Bubble e a base dele é em inglês, os itens que eu preciso fazer importação, elas não podem estar dessa forma aqui, como com vírgula, com porcentagem aqui na frente, o símbolo de porcentagem, tá? Então eu vou aqui abrir o meu CSV, ele precisa ficar assim, ó, tá? Pontos, não vírgula. Não utilize em campos numéricos no Bubble, você não vai usar vírgula, como está aqui, mas sim pontos. E para que isso venha
ser configurado no seu CSV é super simples também. Você pode, por exemplo, selecionar essas colunas aqui, que são os números, né, das quais eu preciso formatar. Clica com o botão direito, venho em formatar célula, coloco ela do tipo texto, e você vê que o que era porcentagem, ele já dividiu, né, no caso, por 100. Ok? Ó, olha como ficou. Agora, o outro problema que eu tenho é a utilização de vírgula. Eu não posso utilizar vírgula, preciso alterar para que seja ponto. Então, posso selecionar novamente essa coluna aqui, vir aqui em localizar e selecionar, localizar e substituir, no caso. Vou colocar vírgula, quero substituir por ponto e venho substituir tudo. Pronto. Ó, finalizou. Eram muitos itens ali. Vou fechar, ok. E é esse arquivo, dessa forma aqui, que eu vou fazer a exportação CSV, tá bem? Desse jeito aqui, exatamente desse jeito. Eu posso, inclusive, fazer a exportação aqui. Vou exportar um arquivo do tipo CSV, separado por vírgula. Aqui, ó. Vou renomear ele para YouTube. Salvar. Sim. Vou minimizar. Vou aqui fazer, não vou importar novamente, mas só vou mapear os campos para você ver como é que fica. Selecionar ele, abrir. Como nesse caso ali os nomes dos campos eram diferentes, ele não consegue mapear de forma automática. Perfeito? E ó, nenhum deles foi mapeado de forma automática. Tá? Aí para isso eu preciso fazer de forma manual, mas não tem problema. Descrição, descrição. Natureza, eu não importo, então eu ignoro. NCM, NCM, PIS, COFINS também. ICMS interno, externo, CSLL e RPJ e pronto. E aqui eu já posso fazer importação. Isso ele vai mapear, vai fazer importação só desses campos aqui, da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior. Beleza? Então já está aí todos os itens no meu banco de dados, como dito no início do vídeo. Perfeito? Então você aprendeu aqui como configurar a importação de um arquivo CSV no seu aplicativo.